chamada família forense desde criança. Meu pai foi diretor de cartório por 38 anos. Então, desde criança que eu tinha o hábito de ir ao cartório, encontrá-lo, às vezes para ir embora junto com ele. Nesse período, eu já convivia muito com filhos de juízes e de promotores, porque perto da minha casa, geralmente moravam juízes ou promotores. E essa convivência foi me aproximando bastante com as profissões jurídicas, mas eu tive 2 grandes momentos na minha vida que me levaram para a magistratura. O grande mentor que eu tive, que me conduziu para a magistratura, foi o desembargador José Renato Nalini, que era o vizinho de muro da minha casa e pegava no meu pé desde que eu era adolescente, dizendo o seguinte: você tem muito perfil de juiz, precisa pensar seriamente em fazer o curso de Direito pensando na magistratura. E ele sempre manteve esse ponto de vista dele ao longo da vida. E ele foi uma pessoa que me incentivou desde a adolescência a ser juiz. E um segundo momento, até muito casual, da magistratura, foi quando eu estava no 3º colegial. Na época ainda não chamava ensino médio, né? A gente chamava de colegial. Eu cursava no vocacional, que era uma faculdade, era uma escola pública também. E lá eu tive uma professora de literatura no 3º colegial, chamada professora Satico. E uma vez ela leu uma redação minha e disse o seguinte: você ainda vai ser juiz, porque o seu coração é dividido em 2. Você, de um lado, tem um São Francisco e de outro tem um Dom Quixote. Então você é talhado para ser juiz. Ela falou para mim isso, eu tinha 17 anos, estava no 3º colegial. Eu nunca esqueci essa frase que ela me disse assim, um dia comentando uma redação que ela corrigiu. Foram assim os 2 momentos que eu lembro assim muito claramente de os grandes caminhos para a magistratura, mas assim de uma forma muito acentuada foi a influência do Dr. José Renato Nalini. Ele que me inspirou para a magistratura. O senhor fez faculdade, a graduação e depois o senhor continuou? Né? Eu fiz a graduação na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUCamp. Me formei já imbuído do propósito de prestar concurso para a magistratura. Naquela época, precisava ter 2 anos de atividade profissional para prestar concurso para juiz e uma idade mínima de 23 anos. Mas contava, depois isso mudou, né? Contava o tempo do chamado estágio profissional, que era um estágio que você fazia em escritório credenciado de advocacia, e a OAB, ao receber a documentação do escritório, emitia uma carteirinha azul de estagiário profissional. Era uma carteirinha azul. A de carteira de advogado é vermelha. A de estagiário era uma carteirinha azul que você fazia o estágio profissional. E o estágio profissional contava para os 2 anos necessários de atividade para poder prestar o concurso de juiz. Então você precisava ter 2 anos de atividade reconhecida e uma idade mínima de 23. Eu fazia aniversário em março
Então, quando eu prestei o meu primeiro concurso, em fevereiro de 86, eu prestei no limite, mas não passei no meu primeiro concurso. Era uma época assim muito pouco comum ingressar na magistratura tão novo. Era uma tendência assim que ainda estava muito distante naquela época. Mas, por incrível que pareça, depois de décadas, aconteceu do Tribunal de Justiça fazer 2 concursos no mesmo ano. Então, em agosto de 86, abriu um outro concurso para a magistratura, o concurso 153. E nesse aí eu passei. Com 23 anos? 24 completados. Já era, quando eu fiz a inscrição, o 23 ficou naquele de fevereiro, depois já tinha feito. Tomei posse em 15 de maio de 87. Aí foram todas as fases, não é muito rápido, porque são várias fases que você tem que passar no concurso, né? Então, do concurso, que foi em agosto de 86, a posse aconteceu em 15 de maio de 87. E o senhor seguiu a área acadêmica também, né? Além da magistratura. A área acadêmica foi um acidente histórico na vida, né? Eu tinha sido monitor assistente na PUC, desde o 3º ano. No 2º ano eu fiz uma prova lá para monitoria, para assistência, e no 3º eu já comecei a lecionar junto com o professor, Direito Comercial, né? Então, trabalhei lá no 3º, 4º e 5º, em troca da mensalidade da faculdade. Então, eu troquei a mensalidade pelo trabalho durante 3 anos na PUC. A PUC pagava a minha faculdade e eu trabalhava como monitor assistente do professor de Direito Comercial, lá na PUC, 3º, 4º e 5º. Depois, me desliguei completamente do magistério. Fui ser só juiz. Eu vim para Barreto, estudei em casa, não fiz cursinho, nada disso, estudei sozinho para magistratura. Optei por isso. Fui muito criticado pela minha opção, os amigos, inclusive meu pai, me criticaram muito pela minha opção de vir para casa. Dizia o seguinte: teus amigos tudo vão fazer cursinho, vou passar na tua frente, você vai ficar aí 10 anos para poder virar juiz. E eu achava que eu estava fazendo a coisa certa vindo para casa, eu já pensando de um jeito assim mais pragmático, mais prático, né? Eu vivi longe e sozinho durante muitos anos, desde 17 anos, o que eu pensava? Pensava, se eu estou estudando para o concurso e conseguir só ter minha cabeça para o estudo, é um ganho muito grande, porque quando você mora fora, você tem que ser um dono de casa, você tem que ir atrás de comida, de gente para lavar roupa, de gente para arrumar a casa, de transporte, essas coisas tudo. Eu pensava o seguinte: já pensou? Quarto cheirosinho, comida na hora certa, ali tranquilo, eu só tenho minha cabeça para ir lá para o escritório e estudar, como é que eu vou estar numa situação bem mais favorável? Então foi quando eu vim para estudar. Achei que era a melhor opção, mas fui muito bombardeado com essa opção minha, não convenci muita gente não. Mas essa escolha me fez voltar para minha casa e ficar 1 ano na minha casa. Então eu fiquei todo o ano de 86 na minha casa. Foi uma coisa assim muito boa, porque eu tinha saído de casa muito cedo, saí com 17 anos. Então foi uma volta muito boa. Fui muito bajulado. Meu irmão já estudava fora, também morava em São Paulo. Então foi uma época que eu fui muito paparicado, então foi muito, muito bom o retorno. Um ano muito bem vivido. E aí o
magistério entrou na sua vida mais pra frente, então. Bem mais para frente. Aí ingressando na magistratura, eu fui juiz substituto em Itu, que é a sede da 20ª circunscrição judiciária. Aqui em Barretos é a 14ª, que Barretos é sede. Itu é a sede da 20ª. São algumas comarcas, Itu é a comarca sede e algumas comarcas nos arredores de Itu que compõem a 20ª. Ali eu fiquei de 87 até quase o final de 88. Praticamente 2 anos. E vim como juiz titular para Colina, no finzinho de 88, onde permaneci até 1991. Aí já era titular. Esse foi o período que eu tive mais contato com a profissional, com a comarca de Barretos. O magistério, ele foi um acidente. Eu fazia muita palestra, eu tinha muito convite para fazer palestra, tudo, tinha esse pessoal da área de palestra, assim, que gostava do meu trabalho, tudo, e eu fazia muita palestra, mas não tinha atividade docente, não tinha atividade acadêmica. Essa atividade acadêmica aconteceu, vamos dizer assim, por uma chantagem emocional. Eu fui vítima de uma chantagem emocional. A professora Maria Higínia, se valendo do fato de eu ter sido amigo de infância do filho mais velho dela, mas um amigo assim, um foi criado dentro da casa do outro, disse o seguinte: eu tenho um convite para te fazer que eu não aceito recusa, em nome da tua amizade com o Gilberto, que eu tenho que fazer esse convite. Você vai me ajudar a implantar o curso de Direito, porque foi uma batalha de décadas para conseguir a autorização para o funcionamento do curso de Direito em Barretos. Era dificílimo uma autorização para a Faculdade de Direito. Era um controle rigoroso e muitas vezes assim até excessivamente rigoroso. Era muito difícil. E foi uma batalha. A doutora Higínia batalhou por essa faculdade, mas batalhou, foi no Conselho Estadual de Educação, não sei quantas vezes, reuniões, expunha, mostrava toda a viabilidade, toda a estrutura da Fundação Educacional para receber o curso de Direito, até que veio essa autorização. Então ela passou a ter assim, uma corrida contra o tempo, de montar o curso de Direito. E foi nesse momento que ela me chamou e pediu para indicar pessoas que tinham experiência, que eu conhecia com a área acadêmica, porque ela era uma administradora educacional e uma psicóloga de profissão, não tinha vivência profissional na área jurídica. Ela era uma grande administradora, trouxe a odonto, a engenharia de alimentos, tudo para Barretos, que foram assim referências de cursos. Em todas as revistas que avaliavam cursos, esses cursos sempre foram top de avaliação. Engenharia de alimentos, teve uma época que o engenheiro de alimentos aqui de Barretos escolhia emprego a hora que se formava engenheiro de alimentos pela FEB, escolhia emprego. A odontologia da FEB, num determinado momento, trazia estudantes do Brasil inteiro que prestavam vestibular aqui. Então, ela tinha uma experiência administrativa muito grande, mas nessa parte jurídica ela não tinha vivência. Então, foi aonde eu entrei no circuito. Quando ela me perguntou, eu falei para ela: tem um professor
que conhece a vida acadêmica de trás para frente, porque é um professor com mais de 3 décadas de atividade docente ininterrupta e intensa, que é o professor Hélio Navarro, que tinha sido juiz aqui em Barretos. Falei para ela. Coloquei ela em contato com o doutor Hélio. O doutor Hélio se prontificou, ajudou muito a orientar com todo o conhecimento, a experiência acadêmica que ele tinha. E eu falei, olha, tem um promotor de justiça também que conhece bastante essa área universitária, inclusive promotor que eu tenho muito relacionamento com ele, já trabalhamos junto em Colina, trabalhamos em Bebedouro, tudo, que é o Dr. Naú Felca. Ele conhece bem, ele vai ajudar bastante nisso. Ela também entrou em contato com o Naú ajudou muito. E o professor Walter Almeida, que era da odontologia e que tinha uma experiência administrativa muito grande também, ajudou de uma forma assim também muito expressiva e acabou sendo o primeiro diretor da Faculdade de Direito, que na época se chamava FADA, Faculdade de Direito e Administração, da Fundação Educacional de Barretos. E o senhor foi professor? Não do primeiro ano, o primeiro ano foi em 96, porque a minha área de concentração, a minha atuação é em Direito Constitucional. Então, o Direito Constitucional só tinha a partir do segundo ano. Então, eu era professor de todo o segundo ano. Fui do segundo ano da FEB até o segundo ano de 2016. Eu me desliguei da FEB depois de 20 anos. Assim que a minha atividade docente aconteceu, de volta. O senhor escreveu livros, alguns textos que foram publicados? Eu já escrevi alguns artigos e textos jurídicos que foram publicados em vários livros. Participei de alguns livros temáticos também. E o projeto de escrever um livro específico, esse ainda está no ar, né? Porque o milagre da multiplicação do tempo eu ainda não consegui operar, então tô esperando que um dia aconteça. Doutor, o senhor teve algum contato aí com a comarca de Barretos, quando o senhor viveu aqui algumas situações, mas o senhor lembra de alguma passagem interessante assim da comarca daqui? Eu lembro de algumas situações interessantes do período em que eu auxiliei na vara criminal aqui em Barretos. Algumas situações interessantes aconteceram. Eu lembro de uma que foi muito engraçada e muito espirituosa, que eu lembro muito. Havia um processo criminal sendo conduzido, né? Eu estava fazendo audiência de instrução e chegou no momento de interrogatório de uma pessoa que respondia por estelionato e tinha uma folha de antecedentes enorme. Então era aquele estelionatário profissional, né? O showman do estelionato, né? E perguntei para ele, falei, o senhor gostaria de dar alguma explicação sobre os fatos, que seja importante para a sua defesa, porque o interrogatório é um ato privativo do acusado, é a possibilidade do acusado apresentar sua explicação, embora o senhor não tenha obrigação de dizer qualquer coisa. O senhor pode, inclusive, fazer uso da prerrogativa de ficar em silêncio.
Não, eu tenho interesse sim em explicar o que aconteceu. Mas contou aquela história da carochinha assim que uma criança de 5 anos não acreditava, né? Mas não tinha jeito de você acreditar em nada. Chegou um momento, ele próprio ficou incomodado com o tanto que ele estava mentindo. Ele virou para mim e falou assim: doutor, como diz o poeta Cazuza, faz parte do meu show. Eu achei muito espirituosa a saída dele, porque o promotor era o Dr. Paulo Kalinauskas na época, e o Dr. Paulo Kalinauskas era, além do brilhantismo, foi um dos promotores mais brilhantes que eu conheci em 35 anos de magistratura, foi um dos promotores mais brilhantes que eu conheci, mas além de brilhante, um senso de humor maravilhoso ele tinha, né? Então, o Dr. Paulo já via cada mentira dele, o Dr. Paulo já dava aquela... Vamos ver onde esse homem vai chegar com tanta mentira desse jeito. Ele viu que estava ficando de uma forma que ninguém mais estava acreditando em uma vírgula do que ele estava falando. Ele falou: doutor, como diz o poeta Cazuza, faz parte do meu show. Era uma época que você percebia assim que havia um pouco a própria questão criminal era menos pesada, sabe? Você tinha crimes pesados, tinham crimes difíceis, mas não com a intensidade de hoje, criminosos hoje que muitas vezes cometem crime após o uso excessivo de drogas, então vai cometer um crime, qualquer coisa irrita, qualquer coisa destempera, tudo, então por causa às vezes implica que a caneta que você está usando pega e te dá um tiro. Então era uma época que isso aí praticamente não existia, o crime era mais leve e, vamos dizer, o criminoso emocionalmente mais controlado, né? Então foi uma época boa, porque... Tem alguma outra história interessante nesse sentido? Uma outra muito interessante, muito interessante. A polícia, depois de uma intensa investigação, conseguiu chegar à autoria de uma pessoa que furtava aves de colecionador, aqueles bicudo, curió, são pássaros assim de exposição. E depois de muita investigação, a polícia chegou nessa pessoa. Quando eu estava auxiliando aqui, na época era o Dr. Paulo Sérgio, juiz da vara criminal, e eu estava auxiliando ele, então era muito trabalhosa a área criminal, muito volume, ele fazia uma parte e eu fazia outra, cada um ficava numa sala e a gente dividia. Eu o auxiliava nessa... Eu fiz um interrogatório desse acusado aí do furto dos pássaros e ele deu a seguinte explicação: doutor, o senhor entende de passarinho? Eu falei, mais ou menos. Não, porque eu quero explicar uma coisa para o senhor. O senhor sabe que passarinho, quando é criado em gaiola, cativeiro, fica bobo. Passarinho perde completamente aquele senso de liberdade que o passarinho tem, fica bobo de tudo. Então qualquer gaiola aberta que ele vê, ele entra. Porque não sabe, você solta o passarinho criado em gaiola, ele fica louco para ter uma gaiola aberta para ele entrar. Fica bobo de tudo. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. Tinha umas gaiolas velhas em casa, não sei o que, aberta ali, que já não tinha mais nada. Esses passarinhos tudo criado em gaiola, deve ter visto aquela gaiola aberta e entraram. Então, eu não furtei nada, o problema é de passarinho criado em cativeiro. Passarinho criado em cativeiro fica tudo bobo, não pode ver uma gaiola aberta que entra. Eu
pensava, o cara tem muito cara de pau para dar um explicação, mas você não pode falar nada, né? Então você fica... Aí eu falei para ele, mas tinha quantas gaiolas abertas lá na tua casa? Ele falou, mais ou menos umas 20. Falei, então tá bem, então gaiola era igual a salpão, mais ou menos, então pelo visto, aí você deixar 20 gaiolas, não ter uma ou duas. Falei, mas quantas gaiolas abertas tinha? Porque eu sabia, tinha um auto de apreensão, quantos passarinhos que foram pegos, encontrados em poder dele, né? Vi o auto de apreensão antes de fazer a audiência, eu olhei o inquérito policial lá e vi que tinha sido apreendido dezenas de bicudo, curió com ele. Aí eu peguei e falei, bom, agora eu vou perguntar para ele, já que ele falou que tinha uma gaiola aberta lá, só faltava ele falar que tinha um bando de passarinho que entrou, mas não, ele falou, doutor, mais ou menos ali umas 20 gaiolas abertas, tudo que ele queria achar uma explicação pro tanto de... Mas eu lembro assim que essas histórias interessantes geralmente aconteciam em processos criminais, porque tinha algumas situações que a situação era muito ruim, assim, tudo levava à responsabilização criminal, então o cara tinha que achar uma explicação, assim, dar um giro de 360 para poder explicar alguma coisa. Então acontecia algumas... Tem muita história interessante também na área de direito de família, mas aí não dá para a gente comentar, né? Porque aí entra em privacidade, tem história muito interessante também na área de direito de família, mas aqui eu trabalhei muito pouco. Então o contato que o senhor teve com a comarca foi quando foi substituto e com as pessoas? Não, substituto eu não tive. Substituto eu fiquei em Itu, era lá a região de Campinas. Mas foi com os profissionais que o senhor trabalhou? Por exemplo, doutor Hélio? Aqui na fase que eu trabalhei profissionalmente em Barretos, tive vínculo, os juízes titulares Barretos tinham 2 varas cíveis e uma vara criminal. Os juízes das varas cíveis eram o doutor Hélio, primeira vara, Fábio Quadros, segunda vara, e Paulo Sérgio, vara criminal. Então foi o tempo que eu profissionalmente tive maior contato com a comarca de Barretos. Hoje o senhor atua na comarca de Bebedouro? Bebedouro, primeira vara, que é a vara mais antiga de Bebedouro, né? O senhor comentou aí a respeito do Dr. Paulo Kalinauskas, promotor, né? Mas advogado, o senhor lembra algum que mereça destaque, que o senhor lembra da sua atuação? Os advogados de Barretos, eu sempre tive assim, além de um relacionamento profissional muito respeitoso com os advogados de Barretos, eu tive muita admiração por advogados de Barretos. Conheci profissionalmente advogados aqui de Barretos que eu sempre busquei assim parâmetros de comparação com alguns e me deparei assim com situações onde se sobressairiam em qualquer lugar. Eram advogados, alguns que eu conheci, extremamente talentosos, muito inteligentes, compunham argumentações jurídicas assim de um nível técnico excelente, e eu tenho essa imagem, e engraçado, essa imagem acabou se renovando de geração para geração. Então eu vou te contar alguns e vou te dizer o que eu pude acompanhar depois, em virtude de um convite que eu recebi para ser professor da escola
Superior de Advocacia. A OAB criou uma escola para advogados. E a professora Ada Grinover, professora da USP, que era uma referência na área acadêmica e no direito processual, a professora Ada se incumbiu de organizar as escolas superiores de advocacia. E eu recebi o convite de ser professor da Escola Superior de Advocacia de Barretos, e depois da de Bebedouro também. Então eu tive 8 anos de relacionamento assim, muito próximo com os advogados, porque só advogados podiam frequentar a Escola Superior de Advocacia. Mas, antes da escola, alguns advogados, durante o período que eu trabalhei aqui em Barretos, foram advogados que eu já conheci alguns, mas não profissionalmente. E profissionalmente tive a oportunidade de constatar que eram extremamente talentosos. O doutor Calil Salles, o doutor Melik Zaiden Gerais, o doutor Jamil Bessier, na área criminal, fazia peças assim muito bem elaboradas, que eu me lembro quando eu trabalhava no criminal, eram peças assim que me chamavam a atenção pelo preparo técnico, pela argumentação. O doutor Otávio Garcia atuava no Tribunal do Júri assim, era muito preparado para o Tribunal do Júri, muito perspicaz, enxergava entre linhas ali nos julgamentos. Também uma lembrança que eu tenho do tempo que eu atuei profissionalmente. Mas uma nova safra de advogados também a partir de então foi uma constatação que os advogados renomados que Barretos tinha eram advogados que estavam trazendo sucessores à altura. Pessoas assim para manter o nível de advocacia, o padrão de referência da advocacia que Barretos sempre teve. Eu vi o nascimento e o crescimento profissional do Dr. Luiz Manuel Gomes Júnior, o nascimento e crescimento profissional do Dr. Washington de Carvalho, do Dr. Zaiden Gerais, filho do Dr. Melik, um sucessor que o pai trouxe para a advocacia, o Rodrigo Salles, filho do Dr. Calil Salles, embora com pequena atuação aqui em Barretos, hoje é uma referência no Brasil de advocacia na área do direito ambiental, hoje é uma referência brasileira, filho do Dr. Calil Salles. E a gente vai, o Dr. Renato Santana, na área trabalhista, também sucedeu o pai, um brilhante advogado trabalhista também. O Dr. Gazeta, um brilhante advogado trabalhista, o filho, trouxe também uma sucessão à altura, e o filho também depois foi para a área acadêmica, hoje é um professor universitário também. Um advogado também que eu vi despontar na advocacia, que hoje é uma referência no direito penal econômico, que é o Dr. Rogério Cury, que começou aqui também.
Então, Barretos a gente perde até as contas, se for falar de bons advogados. Então, a minha experiência com a advocacia é das melhores, porque eu sou um fã declarado dos advogados de Barretos. O Barretos também produziu grandes lideranças na advocacia. O doutor Gerson, a doutora Letícia, foram advogados assim que atuaram muito o doutor Belisário, que foi meu aluno na faculdade também, teve uma atuação no campo da representação de classe muito atuante, muito expressiva. Então, a advocacia de Barretos é uma advocacia que sempre se renova positivamente, viu? Então, é uma advocacia que a gente fica sempre muito orgulhoso de ter conhecido de perto. Doutor, só para a gente fechar, como que o senhor vê essa questão da iniciativa do Dr. Luiz Manuel de tentar recontar a história da comarca de Barretos, trazendo aí fatos históricos, pessoas que passaram por aqui e fizeram parte? Eu acho que a iniciativa é uma iniciativa assim maravilhosa, mas eu acho que ao lado da beleza da iniciativa vem o desafio dessa iniciativa, porque eu acho um desafio muito grande contar a história de uma comarca tão rica em vida jurídica. Eu conheci, já sou juiz há mais de 35 anos, conheci muito da vida jurídica, da vida judiciária, mas contar a história da comarca de Barretos é muito difícil, porque Barretos foi uma comarca que sempre, aos olhos do Tribunal de Justiça, sempre foi vista como uma comarca especial. A começar pela relação de juízes que já passaram por Barretos. Morou na casa oficial ali na Rua 14 e fazia divisa de muro com a casa do meu avô paterno, que morava na Rua 12. Um dos maiores ícones da magistratura que São Paulista, que foi o desembargador Antônio Carlos Alves Braga, conhecido como Braguinha, juiz em Barretos. Pedro de Alcântara da Silva Leme, juiz em Barretos, um dos maiores referências da magistratura do Tribunal de Justiça. Geraldo Faria Lemos Pinheiro, tudo isso eu era criança. Depois, quando eu já era adolescente, juiz da primeira vara, era o desembargador, hoje desembargador aposentado, Caio Eduardo Canguçu de Almeida. Segunda vara, recentemente falecido, Dr. Ovídio Rocha Barros Sandoval. Depois, Hélio Navarro, Fábio de Oliveira Quadros, Paulo Sérgio, e vieram os sucessores, doutora Mônica, da família de juristas, pai, diretor da Faculdade de Direito da USP, mãe, professora de Direito Penal na USP, uma referência no direito, os colegas atuais, todos juízes de ponta, doutora Fernanda, uma juíza extremamente competente, e junto promotores, onde eu tive a oportunidade também de conhecer
promotores que me inspiraram muito na vida jurídica, pessoas assim que eu conheci aqui em Barretos e que foram pessoas que tiveram um significado para a minha vida, inclusive amizades de infância que se mantiveram assim inabaláveis por causa da proximidade de morar perto, de morar do lado de casa, igual foi o Dr. Silvio Glauco Tadei Sembranelli, pai do promotor que de uma hora para outra virou o promotor mais famoso do Brasil. Então, Francisco, Isabela, né? No caso Nardoni, Francisco é meu amigo de infância, assim, onde a gente brincava e dizia o seguinte: a Avenida 41 conseguiu o milagre de reunir dois santistas fanáticos. Aí entrou um terceiro depois, que era pequenininho, que era o Tatá, que virou o terceiro santista fanático, né? Mas o Dr. Sembranelli era um promotor que, além do talento profissional, era aquela figura inglesa de gentleman, era um espetáculo. O Dr. Paulo Kalinauskas, um promotor que eu sempre digo, olha, eu trabalhei com promotores bons, tive essa aventura, viu, de trabalhar com grandes promotores, mas na galeria das minhas lembranças imortais, o Dr. Paulo Kalinauskas vai estar sempre. Que nível técnico, que promotor completo ali para trabalhar. Dr. Zé Henrique de Freitas, promotor de mão cheia também, manifestações assim muito fundamentadas, sempre. Então eu digo para você, viu, Adelaide, eu sou um juiz aí onde eu brinco, digo pequenininho, acabei sendo eu mesmo, viu? O menorzinho, porque olha, pessoal bom demais, trabalhei com muita gente boa. E depois tive a sorte de ir para uma comarca também, igual Bebedouro, que trabalhei e trabalho com juízes, promotores, advogados de nível espetacular. Espetacular. Gostaria de fazer um registro que é muito importante, sim, assim, para você que tinha um advogado forasteiro de fora que trabalhava muito aqui em Barretos e que foi um dos maiores talentos, e ele se dizia o seguinte: eu me sinto meio advogado barretense, que foi um dos maiores advogados que eu conheci na minha vida, chamado Dr. Paulo Sérgio de Almeida, cujo escritório dele era em Bebedouro. Mas ele era um advogado que todo mundo babava no trabalho dele. Era um advogado que todo mundo enxergava ali um talento acima da média. E trabalhou muito aqui em Barretos. Ele tinha um relacionamento muito próximo com os advogados daqui, tudo. E faleceu também. Mas ele foi um advogado que eu, assim, coloco no meio dos grandes advogados que eu convivi aqui em Barretos, porque depois eu convivi com maior frequência em Bebedouro e pude constatar que ele tinha virado um advogado que havia extrapolado a geografia, né? Então ele era um advogado que trabalhava em inúmeras cidades pelo talento acima do normal que ele tinha, mas foi um advogado que os advogados de Barretos conviveram muito com ele também. Excelente advogado.